Amantes Eternos abre com o giro de um disco de vinil que se dissipa na imagem de nossos dois protagonistas. O movimento, contínuo, conecta os diferentes planos junto do tom quase místico da música que os acompanha. Não tem nada de absurdo nos cortes em si, é um paralelismo simples, e o movimento circular se mantém harmônico. Mas o sentido que emana do movimento interrompido em um instante e retomado em seu ritmo original em outro, graças à montagem, constrói uma correspondência poética entre as personagens. A associação é abstrata. Os dois estão conectados por um movimento que une o cósmico, a música e o corpo. Afinal, qual o significado por detrás desse jogo? O filme possui um invólucro fantástico, onde existências impossíveis são viabilizadas no mundo real e cotidiano. Os dramas e amores das personagens são familiares em todos os aspectos, exceto no que diz respeito à sua imortalidade. Não obstante, é graças a esta exceção que o filme permite uma reflexão invertida. As implicações da imortalidade nos levam a pensar na finitude, no momento. Adão e Eva se complementam no amor mútuo, no amor pelas artes, pela criação, a ciência, etc. Adão carrega um amargor pelos rumos que o mundo tomou, e Eva nutre um apego ao presente. Existem, portanto, duas percepções centrais trazidas por estes personagens no que diz respeito ao tempo: a transformação de sentimentos universais como algo positivo ou negativo. A forma como isso se traduz em linguagem está melhor expresso na montagem do filme. O teórico Vincent Hamill propôs 3 formas distintas de se caracterizar a montagem de um filme. São elas a montagem narrativa, a montagem discursiva e a montagem de correspondências. Praticamente nenhum filme utiliza apenas uma ou outra, então é importante considerar como os efeitos de cada uma podem ser ressignificados pela presença das outras técnicas. Antes de discutirmos os temas mais íntimos ao filme, é importante entendermos o comportamento da montagem. Cada uma pode ser definida, de forma resumida, da seguinte maneira: a montagem narrativa preza pela continuidade lógica de acontecimentos, sendo transparente quanto ao que é mostrado e oferecendo pouca margem para interpretação fora do que está na superfície. A montagem discursiva abarca o terreno do pensamento lógico, mas sem a continuidade, ação e efeito da montagem narrativa. É uma montagem demonstrativa, que conduz o espectador a compreender o subtexto de uma sequência de planos, de 2 imagens separadas e com sentidos distintos, onde surge uma imagem subentendida com um novo sentido. Por fim, a montagem de correspondências é a única que se liberta do terreno da lógica e adentra o sugestivo, o insólito, tendo como foco as reações sensitivas que a edição desperta. Todas existem, em algum nível, em Amantes Eternos. A primeira sequência, por exemplo, orquestra uma montagem paralela na cadência de um movimento circular constante. A conexão é clara. Existe um ponto em comum entre os planos, que é o ritmo, e, portanto, seria possível construir uma relação lógica entre eles, próprio da montagem discursiva. Mas a conexão não é objetiva. Não há nada de concreto que assimile os planos. Nada está sendo demonstrado, apenas que existe alguma conexão. O filme tampouco abandona a montagem clássica de continuidade em seu nível mais superficial. São poucos os momentos em que a encenação em grupo, por exemplo, ou um diálogo, se desenrola sem a presença de um corte que isole o interlocutor. Este ritmo de montagem indica um encaminhamento lógico monolítico na esfera do quadro. Ou seja, existe pouco mistério no campo da visão, raramente ultrapassando a didática simples de ação versus reação. Mas a construção de determinadas sequências, mesmo que preservando essa operação de montagem, deixa sinais de um sentido subtextual, um elemento discursivo. Ainda bem no começo do filme, Adam caminha para sua janela e olha a rua. Um corte, e vemos por seu ponto de vista um garoto na rua que acena para ele. Seguimos para um plano com Eva, olhando para baixo de uma estrutura alta. Um corte, e vemos a rua por seu ponto de vista. Ou seja, de uma montagem campo contra campo, bastante básica, construiu-se uma relação de correspondência entre as personagens que é sutil, mas que já havia sido ensaiada na cena de abertura do filme, através do movimento circular compartilhado.
Posteriormente, há uma sequência que mantém essa dinâmica de forma encantadora. Adão e Eva conversam por telefone, através de videochamada. Eva usa um iPhone e Adão uma engenhoca com telefone e uma televisão de tubo. O campo de visão é alternado através da montagem narrativa básica, ação e reação. Mas o que mais vemos dos personagens são suas imagens nas telas diegéticas. Quando estamos no quarto de Adão, vemos Eva pela TV. Depois, vemos Adão pela tela de celular de Eva. A câmera nem sempre assume o ponto de vista de cada personagem quando ocupamos seu espaço. Mas ao priorizar os respectivos dispositivos e a imagem projetada de cada um, ao invés do corpo físico, a distância entre os dois é realçada, ainda que compartilhada. Nenhum deles tem maior privilégio para com a câmera do filme. O espectador, assim, se aproxima mais da condição destes personagens do que deles em si. A continuidade clássica, engessada, talvez seja menos análoga à experiência real do que a montagem criativa e discursiva. O cinema nasce da fotografia e da vontade de se eternizar pela imagem. É inequívoco o impacto que a reprodução, em movimento, do mundo aparente teve nas origens da linguagem. Se nos entendemos como um corpo físico e sensível a partir do reconhecimento da totalidade de outros corpos sensíveis, em um exercício de alteridade, a capacidade de transparecer o corpo a uma tela, através de uma linguagem passível de ser replicada indefinidamente, possibilita um nível de coletivização da imagem antes inimaginado. Um registro do presente pode sobreviver séculos sendo facilmente compartilhado. Walter Benjamin, no texto A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, distingue o cinema de outras linguagens artísticas prévias como uma arte sem aura. A aura seria a única aparição de uma realidade longínqua, por mais próxima que ela esteja. E esta qualidade corresponde a obras de valor ritualístico, seja mágico ou religioso. É própria da arte da Idade Média, por exemplo, mas a aura ainda foi buscada em movimentos artísticos posteriores. Esse caráter metafísico, segundo Benjamin, não existe no cinema por se tratar de uma arte que nos aproxima da experiência fenomenológica, ou seja, do que está próximo, não longínquo. Da própria ontologia do cinema, a sua qualidade de eternizar o corpo em seu aspecto real através da imagem, como de sua técnica de reprodução, hoje em dia qualquer celular pode gravar um vídeo, encaminhamos para uma era onde a arte demonstra cada vez mais dificuldade em tratar de aspectos íntimos, sejam nossos, sejam do próprio mundo. Associamos a montagem criativa a uma atmosfera mágica e não telúrica, enquanto a montagem narrativa transmite uma sensação de estabilidade e transparência, onde o filme recusa o mistério. Dessa forma, ela perpetua este simulacro do corpo descaracterizado para uso e abuso do espectador, incapaz de transmitir a aura do mundo real. A montagem discursiva ocupa um espaço intermediário, onde carrega uma lógica conhecida, mas ensaia a criação de imagens invisíveis, não percebidas. É importante entender toda essa gama de contradições e armadilhas da linguagem para desvendar a aura de Amantes Eternos. O uso da montagem narrativa não faz do filme um casulo oco, esperando para ser preenchido. Pelo contrário, existe o reconhecimento de que esta linguagem comunica um estado das coisas do mundo, assim como um estado da subjetividade. No terreno da narrativa, o filme aborda a existência anacrônica destes vampiros através de uma insatisfação para com o presente, representada por Adam, e uma saída amorosa, em paz com a atualidade, representada por Eva. Para que possamos nos aproximar de Adam, é preciso existir na linguagem algo próprio do espírito de uma época que ele detesta. Sua proximidade com os inventores e pensadores do passado torna o presente frustrante, retrógrado. Um dos diálogos mais bonitos do filme toca nesse aspecto, quando ele conversa com Eva em seu quarto. What about your blessed scientists? The scientists. Well, look at what they've done to them. Pythagoras slaughtered. Galileo imprisoned. Copernicus ridiculed. Poor old Newton pushed into secrecy in alchemy. Tesla destroyed. And his beautiful possibilities completely ignored. And they're still bitching about Darwin. Still. So much for the scientists. A perda do pensamento, ou o sacrifício até, em troca de outras verdades mais convenientes, fez do mundo atual, para Adam, uma falsa realidade. Um real inferior e instável,
porque com tamanha facilidade arruína o passado e perpetua um ciclo de destruição e falsa renovação. O amor pelo passado é comum para Adão e Eva, o que é encantadoramente expresso ainda na mesma cena que ocorre o diálogo anterior na forma de uma brincadeira. O toque sobrenatural de Eva, que vai da guitarra ao roupão e depois às próprias mãos de Adam, recupera o passado através da linguagem do próprio amor. Acredito que esta lógica de ruína e renovação descrita é um discurso sobre a montagem narrativa. Ao acompanhar este ritmo da montagem, nos aproximamos desse espírito de época rejeitado por Adam. Qual o contraponto, então? Os gestos lúdicos de amor que permeiam a relação deles por si só já caracterizam uma experiência autossuficiente, que não se justifica por conjuntura alguma, mas a maior expressão desta existência aurática, poética e até mágica se encontra nas ocasiões de montagem mais criativa. São os momentos que os dois personagens dançam juntos do disco de vinil, expresso em planos separados que se fundem em um mesmo quadro, ou o efeito vertigo que acompanha os vampiros tomando sangue em uma taça. A técnica, que se tornou conhecida pela cena icônica de Um Corpo que Cai, de Hitchcock, mescla o zoom da lente com o movimento de câmera que se afasta do corpo. Em Hitchcock, representou o medo de altura. Em Amores Eternos, a euforia. Esta aura parece quase se externalizar do corpo de Adam em um curto trecho, onde um mesmo plano é sobreposto em si mesmo com um leve atraso, criando um movimento descompassado, mas com um aspecto espiritual. Assim como Eva conduz Adam a encontrar as belezas eternas em um presente arruinado, o filme, através da montagem, faz o mesmo ao contrapor o logicismo anoréxico com o atmosférico, o sugestivo e o sensorial. O filme se conclui com os personagens, prestes a morrer, decidindo beber o sangue de outros dois amantes para continuar vivos, e assim, transformando-os também em vampiros. A brincadeira é que, chegados os créditos, vemos os vampiros menos como um folclore e mais como uma condição de ser. A capacidade que o filme tem de atualizar a mitologia para o mundano está perfeitamente a par com as contradições que são tema das propostas estética e narrativa. Ao invés de tentarmos nos distinguir em um mundo de múltiplas imagens, podemos nos ver todos como vampiros.